Legal, então. Então, Mari, se apresenta pra gente, por favor. Conta pra gente quem é você. Tá. Deixa eu só falar antes que eu até peguei um tripé, mas não deu certo, então se eu mexer um pouco é porque tá na minha mão o celular. Tranquilo, tranquilo. Eu sou a Mariane, eu conheço a Bia, nossa, lá dos Estados Unidos. A gente já passou Natal na sua casa, logo que a gente chegou nos Já, Estados Unidos. Aham. verdade. Uhum. Eu lembro. Enfim, eu devia ter o quê? Uns 12 anos. Eu, Nossa, a gente tá ficando eu acho que eu tinha velha. uns 14 anos, acho que mais ou menos, mais ou menos. Mas eu acho que meu pai conhece seu pai, assim, a sua mãe desde Sim, essa idade que eles tinham, eu acho. sim, sim. A gente se conheceu lá nos Estados Unidos. Eu tenho que agradecer o seu irmão, porque ele realizou um sonho meu, que era ir pro prom. Oh, eu tentei entrar na live e falei, mas não vou falar isso, não tem nada a ver. Melhor não, melhor não. E uma coisa interessante da gente é que, até do seu irmão, ele casou com uma amiga da minha cunhada. Ai, E eu fui sério? descobrir isso. Eu fui descobrir isso quando ele veio aqui no Brasil e eles saíram juntos e o Thiago falou pra mim: "Ah, a gente vai jantar com o Rafael". Mas como assim vocês vão jantar com o Rafael? Tipo, nada a ver. Aham. E aí a esposa dele, a Gabi, é amiga de infância da Joana, da minha cunhada. Nossa, esse Olha mundo que tudo é pequeno, muito, né? muito, muito pequeno. Nossa Muito Senhora. pequeno. Enfim, eu sou a Mariane, Uhum. eu sou professora, mas aqui hoje eu não vim falar sobre isso. Até na live da menina que é professora eu quis assistir, eu assisti A depois, da Mayra, aham. porque estamos juntos, tá difícil, mas a gente vai sobreviver. Vai sim. Eu tive o coronavírus, eu falo que eu tive, mas eu, na verdade, ainda não sei se eu tenho ainda, porque como é tudo muito novo, os médicos mesmo falaram para mim que nem eles sabem se eu estou transmitindo ou não, Uhum. né? Eu estou até com um calendário aqui para eu lembrar. No dia 9 de abril, que foi a quinta antes da Páscoa, Ah, eu comecei a ter febre. Só certo. que lembrando, eu já estava sem paladar antes. Então eu peguei assim para ver, meio que calcular quando que eu peguei, né? Hum, Falam que é 2 semanas antes pode ser, né? 2 semanas antes dos sintomas. hum. E aí, 2 semanas antes, sei lá, do dia 9 é o dia 26 de março. Eu parei de trabalhar presencial dia 20. Hum. Então, eu não sei se eu peguei na rua enquanto eu ainda estava trabalhando ou se o meu marido trouxe, porque o meu marido ele tem uma empresa de paisagismo Hum. e fazer jardim pela internet é um pouco impossível. Aham, claro, claro. Então, assim, quem falou para ele que eles podem fazer, eles estão indo lá trabalhando. Certo. Ele está tomando todos os cuidados, mas a gente suspeita que ele que trouxe, porque ele também ficou sem paladar e no dia primeiro, eu anotei tudo, Conta, conta no tudo. dia 1º de abril, ele ficou febril. Hum. Ele teve 37,2 e no dia seguinte já estava bom. Tá. Então ele não nem chegou a fazer o teste. Então, Não, tá. não fez o teste, nada. Enfim, no dia 9, eu comecei a ter febre. E, assim, era uma febre que depois eu até perguntei para a médica, porque eu acordei esquisita. Hum. Ok, trabalhei, eu tive que entrar de férias, e aí essas 2 semanas seguintes eu tava de férias, então eu passei as férias doente. Nossa, então assim, Mas rapidinho, desculpa, voltando um pouquinho. tudo bem. Quando você acha que pegou, você acha que foi tipo 2 semanas antes ou foi menos? Eu acho que foi menos, assim, é, não sei, na verdade, esse é o que Depende ela de tá como você falando aí, se esse é o sentiu, né? problema. Porque eu acho que posso ter pego no final da última semana
que eu saí de casa? Posso. Uhum. Só que também, tipo, na semana que eu fiquei mal, eu fui no supermercado. Hum. Fui de máscara, fui, sabe, passando álcool em gel em tudo, Ah, tá, pelo menos. mas o que eu penso assim, eu falei isso para muita gente, brasileiro pega em tudo. Uhum. Então, no próprio supermercado, a gente não vai comprar, sei lá, o creme, mas a gente pega o creme, olha, Eu fico me segurando no mercado para não fazer isso. seis. Eu não sei se foi nessa saída que eu tive que fazer, ou se eu suspeito que meu marido trouxe. É, porque se ele ficou Não é assim, é capaz mesmo. Sim, ele ficou e ele trabalhou, assim, ele só, não que parou de trabalhar, mas só teve que ficar em casa quando eu fui para o hospital, porque aí não tinha muito o que fazer, Uhum. né? Então, no dia 9 foi meu último dia de trabalho antes de 2 semanas de férias. Tá. Eu, eu trabalhei, assim, já meio mal. Foi um dia que eu tive que dar aulas online, Uhum. tive que, né, falar na câmera, então, assim, eu falava tudo lindo, tá? Quando Uhum. acabava, eu perguntei para a professora que estava junto comigo: e aí, eu tô com febre, deu para reparar que eu estava mal? Ela falou: não, foi ótimo. Ah, tá. Então, assim, eu tentei, eu até agradeço que foi nesse dia, porque se fosse, sei lá, 3 dias depois eu não ia conseguir. Aham. Então, nesse dia você estava se sentindo bem doente, tipo como se fosse uma gripe bem forte, com febre. Sim, mas não, assim, era o mal-estar do corpo, era uma coisa assim, uma dor no corpo absurda. Hum. Eu fiz reunião com a minha coordenadora deitada. Falei para ela, olha, eu não tô me sentindo muito bem, eu vou deitar aqui e a gente conversa. Aham, nossa. A Isis perguntou aqui, fala a E sensação do que você sentiu. Você pensou que ia morrer, teve medo? Bom, imagino que nesse momento, então, talvez não, né? nesse momento ainda não. Isso foi quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo à noite. E todo dia, quinta, sexta, sábado e domingo eu tendo febre. E a sensação que eu tive era assim: e se não for o Hum. coronavírus? Fraqueza, assim, tudo isso. Assim, é a febre e o mal-estar do corpo, assim, uma dor no corpo, muito ruim. Hum. É, o meu medo era: se não for o coronavírus, eu vou no hospital? E chega lá e Que aí eu vou pega, pegar, né? É. né? Tipo, é óbvio que eu vou pegar. Só que no domingo à noite eu tive falta de ar. Hum. Aí eu me desesperei. Aham. Falei, pronto, é o corona. Aham. E aí, assim, eu ficava ofegante, ofegante, meu marido me acalmou, isso foi à noite. E ele falou, você quer ir no médico agora? E eu, com medo, falei, não, não quero. Então ele me acalmou, eu dormi. O que eu sempre falo é assim, pra mim, o dormir não era difícil. Hum. Eu dormia bem. O problema era conseguir dormir, Ah, tá. Por causa da falta de ar? por causa da falta de ar. Uhum. Então, assim, até eu pegar no sono era um saco. Uhum. Agora, depois que eu peguei, ia tranquilo. Não acordava à noite, ia tranquilo. Aí ele saiu para trabalhar segunda, só que só despachou os funcionários deles e voltou para eu ir para o hospital. Ele falou: não, você vai para o hospital. Porque Aham. hoje à noite é capaz de você ter falta de ar, vai para o hospital, ok. Quando eu fui, Uhum. eu já vou falar, não fizeram o teste do coronavírus em mim nessa vez que eu fui para o hospital, na segunda-feira. Hum. Eles fizeram raio-x, tomografia e exame de sangue. No exame, eu estou com todos aqui. Nossa, tomografia? No exame de sangue tem eu não sou médica, mas tem a proteína C reativa, que é o PCR. Hum. Ele precisa estar abaixo de 0,50. Na segunda-feira, o meu deu 1,53. Nossa. E o médico falou que isso mostra que tem infecção, né? Falando bem, assim, do que eu entendi. Uhum. Que tem infecção. Então, assim, eu tava com uma infecção. Na tomografia, aqui diz extensão do comprimento pulmonar estimada em cerca de 25% do volume pulmonar. O que isso quer dizer?
que 25% do meu pulmão estava ruim. Estava comprometido. Estava comprometido, isso. Uhum. Então, assim, por isso a ele falta de falou, ar. olha, por causa da falta de ar, e aí ele mostrou, né, tem múltiplas opacidades pulmonares. E eu vi o exame, aqui eu só tenho o laudo, mas eu vi, realmente tinha várias coisinhas assim, que pareciam coisas, umas estrelinhas opacas, umas coisinhas foscas. No pulmão, no você disse. pulmão. Não, fica, tá. Isso. E aí, ok, aí disso ele falou, olha, é o coronavírus, tudo indica que é o coronavírus, você vai tomar antibiótico e vai para casa, porque, pelo que você está me falando, dá pra casa. Então, deixa Ótimo, eu ele só me te deu... parar aí, Mari. Só pra gente. É porque o jeito que eu penso, só pra eu entender aqui a linha da história. Então, até então, você foi no hospital porque você estava com falta de ar, mas se você não tivesse tido falta de ar, provavelmente você teria ficado em casa. Que é que muita gente que eu tô ouvindo que me fala, eu acho que eu até tive, fiquei mal, liguei pro médico, ele mandou eu ficar em casa. Então a pessoa tá ficando em casa para não ter que ir até o hospital. Quando você chegou lá no hospital, tava todo mundo de máscara, você chegou de Sim, máscara, como é que é? Tipo, por esse eu cheguei de medo. máscara, muito álcool em gel, né, em tudo quanto é parede, bastante álcool em gel. Uhum. E todo mundo tava de máscara, assim, quem trabalha. E o que eu reparei isso na segunda-feira, né? Ainda não fui internada. Uhum. É que realmente, assim, o que me preocupou, e isso assim, eu sou privilegiada, né? Eu tenho assistência médica, eu fui no hospital particular. Uhum. O que me preocupou é que, por exemplo, a recepcionista, ela não passava álcool em gel de pessoa em pessoa. Eu, quando fui atendida por ela, eu falei, moça, passa álcool em gel, por favor. Tipo, tá me Uhum. irritando, tá me preocupando, você, Pra sua você não... segurança. E ela até deu risada, porque ela, não, a gente tá se cuidando. E eu assim, não tá, É. e eu tava bem, né? Uhum. Então, assim, todo mundo tá se preocupando, só que aí é o que eu falo, às vezes esse leve deslize é o que pega. Que traz, né? O Álvaro falou aqui que Eu, tem pessoas que pegaram, curaram e nem perceberam que tiveram vírus, talvez o caso do seu marido, né? Que os eu acho sintomas que foi o variam. caso do meu marido. Uhum. Eu tenho um filho de 9 anos e um de 5. O Caio, que é o de 9, na terça-feira. Então, na segunda eu voltei para casa, eu tomei Novalgina, dipirona e alguma outra coisa na veia. Eu não tive febre na segunda. Tá. E aí, na terça-feira, meu filho teve febre, o de 9. Hum, Ele teve febre, né, de manhã, de tarde, de noite, terça e dor de cabeça. Depois não teve mais nada. tá. Quando o médico falou pra você que provavelmente era corona, você ficou preocupada, tipo assim, chegando em casa, pensando, sei lá, será que eu não posso mexer nos meus filhos? O que que eu preciso fazer? Então, eu fiquei, só que o médico perguntou. Ele falou: Você tem filho? Ele perguntou como era a minha casa. Uhum. E aí eu falei, olha, eu consigo, eu tenho um quarto suíte que tem, né, um banheiro junto, eu tenho. Então eu consigo ficar lá e ok. Só que hoje mesmo eu já abracei meu filho, eu tava deitada na cama, ele deitou comigo. E Uhum. ele mesmo falou, olha, se for coronavírus, todo mundo na sua casa já pegou. É, é. Então, assim, tem que ficar de olho qual vai ser a reação deles. Porque a sua não tá boa, só que eles podem não ter nada, ou só uma dor de cabeça, ou a falta de paladar, sabe? É, E foi o que aconteceu com meu agora marido. não dá pra fazer nada, né? Agora, Tipo, agora já era. ok. E ok, já era. Tanto que realmente eu voltei para casa, peguei um copo, falei, gente, esse é meu copo, ninguém bebe daqui, sabe? É, ninguém vai comer do talher que eu comer, não sei o que. Tentei o máximo, Tá. mas eu confesso que eu não fiquei Uhum. isolada. Eu fiquei isolada dentro de casa, assim. Não fui pra rua, Certo. né? É, E aí, assim, terça com o Caio com febre, eu tive febre, então eu já fiquei, nossa, não, tá, eu não vou preocupar.
Só que na quarta-feira, pro final do dia, e sempre é incrível que no hospital eu falei isso pra médica. Eu falei, olha, dá 4 horas da tarde, eu caio. Ela é esse horário. Então deu 4 horas da tarde na quarta, começou a febre subir. E ela subiu até 38,9. Eu tomei remédio, ela desceu para 38. Nossa. Quando deu 8 horas, de novo, 38,9. E aí eu assim, bom, não tá baixando, né? Porque já era para ter baixado com o remédio, Claro. não tá baixando. Aqui no Brasil, eles criaram um número que você liga, 136. E aí uma médica fala com você, eu esqueci o nome, mas o Coisa de Saúde criou. Ministério? E você liga e eles te orientam, né? Então eu liguei. A minha assistência médica, ela tem eles criaram também um aplicativo que você liga e fala com o médico, assim como estou falando com você, mas eu não estava conseguindo na quarta-feira. Então eu falei, vou ligar para esse número. Liguei, expliquei tudo, falei para ela, volto para o hospital ou não? Porque assim, é esperar o remédio dar efeito, só que eu comecei a tomar o antibiótico na segunda noite, então terça, quarta, era 2 dias só de antibiótico. Espero dar efeito? Ela falou, não, vai para o hospital porque a febre já tinha que ter passado. E aí eu fui. Quando eu fui, o médico falou uma coisa que isso eu acho legal as pessoas entenderem. Quem não tem asma, quem não tem problema de respiração, às vezes não reconhece que está com falta de ar. Eu, por exemplo, agora, se eu falo muito, eu faço, sabe, eu vou puxando um pouco mais forte. Para mim, isso não era falta de ar. Era, sei lá, sabe? E é falta de ar. Então, assim, ela falou, o médico, quando eu voltei, eu expliquei tudo e tal. Ele, antes de fazer qualquer coisa, ele falou, bom, você vai ficar. Eu falei, eita, Ele você tá respirando muito ofegante, você tá muito cansada. Eles usavam muito essa palavra. Você tá muito cansada. E era justamente isso. Eu parava, ele foi medir assim, né? Ouvir o meu pulmão, e eu respirava assim. Parecia que eu tinha corrido, assim, uma maratona. Só que eu tava parada. E aí ele falou, isso é o cansaço, né? Você não tá reparando que você tá puxando muito ar. E aí eu fiquei, assim, nesse mesmo dia... pode falar. Não, porque eu ia falar, porque o problema não é só que nem você fica cansada normal, e aí você para, o problema é porque você fica fazendo assim, o seu pulmão ele não tá absorvendo oxigênio, né? Esse é o problema. E não tem o que você fazer, vou ficar aqui sentada, parada, e daqui a pouco volto. Não, porque então, eu tava desde as 4 horas da tarde deitada, os lugares que doeram pra mim, e aí eu vou falando tudo pra mim, porque depois a minha assistência médica é enfermaria, e aí depois eu fiquei com uma moça dentro do quarto, e aí a gente conversando, pra ela doía em lugares diferentes, ela teve outros sintomas, pra mim doeu muito minhas costas, e era uma dor assim, o corpo inteiro. Eu perguntei pro meu marido, você já teve dor no dedinho? Aí ele, não. Eu falei, olha, tá doendo meu dedinho. Nossa. Né? Eram dores esquisitas. Doeu, assim, o meu calcanhar. E eu, assim, era uma dor muito estranha. Né? É difícil de explicar, porque a dor que eu senti era dor justamente, assim, em lugares que eu nunca imaginava sentir dor. Nossa, e era dor, tipo assim, dor de gripe, o corpo assim, meio machucado, ou era uma dor forte, assim, tipo, nossa, tá doendo muito? A dor que eu tive dor um dia no quadril era uma dor forte. Tipo, nossa, eu vou tomar um dipirona. Sim. Porque tá doendo. E eu não sei o que fazer, né? Então, assim, teve um dia que eu acordei com a dor, e aí eu levantei, eu assim, não quero levantar. Então, isso a médica falou pra mim. Se é uma dor que você não consegue ir no banheiro fazer xixi, tá estranho. Mas, assim, é aquela coisa.
ainda mais mãe, né? Eu levantava, eu Uhum. fazia e deitava. Uhum. Aí os meninos vinham me encher o saco, eu levantava, fazia e Aí deitava. tem que fazer, né? Então, não tem muito o que fazer. É. Mas quando eu entrei, uma coisa que eu achei assim até boa do médico foi que ele, antes de ver todos os exames, né, ele fez tudo de novo. Na Hum, quarta-feira que eu fui internada, aí eles fizeram o exame do Covid. tá. Demorou 2 dias, quarta, quinta, sexta. Não, 4 dias. Uhum. 4 dias, porque no sábado que ela falou, não, chegou o seu exame e é positivo. E nisso você estava no hospital, então você ficou internada 4 dias sem saber que era, mas já sabendo, né, que era. Mas já sabendo. Aham. Assim, eu fiquei internada, foi o que eu falei. O meu plano é enfermaria. Enfermaria, então, é um quarto com 2 pessoas. Hum, Eu fiquei até domingo sozinha no quarto porque eu estava com suspeita do corona. certo. Então, não podia ter outra pessoa no quarto. Eu não podia receber visita. Hum, O meu pai levou para mim uma mala com roupa, sabonete e tal. Deixou na recepção e a aham, enfermeira subiu, porque ele hum, não podia subir, nem queria que ele subisse. claro. Mas engraçado que um dia eu perguntei para ela se eu podia pedir comida. Eu não pedi, mas eu tava louca para comer um hambúrguer Aham, e ela falou que poderia, que tinha que deixar na recepção e ela ia subir, né? Eu até cogitei, porque aham. foram dias assim muito É, solitários. conta como foi essa estadia no hospital. Porque Então, ninguém foram pode te assim, visitar, né? não. Hoje eu agradeço muito a tecnologia, porque a minha mãe, né, nessa mala de hospital que ela mandou livro, mandou Hum. um DVD portátil que ela tem com Ah, vários legal. filmes, ela mandou coisa de cruzadinha, de sudoku, Aham, mandou várias coisas. Só que assim, eu fiz muito disso, não li livro porque não estava afim, aham. mas eu, assim, eu acho que meu celular nunca trabalhou tanto quanto os dias que eu estava no hospital. Porque eu assisti Netflix, eu fiz videochamada, Uhum, fiz muitos vídeos para mandar, assim, a minha avó, que mora no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. uhum. Ela ficou super preocupada. E aí eu fiz um vídeo assim, vó, olha, tô bem, não precisei O usar ventilador. oxigênio, Aham, não fui entubada, tô bem. Eu tô aqui pra tomar remédio, assim, o remédio que eu tenho que tomar, assim, eu não sabia se eu estava falando certo, mas para tranquilizar ela, eu fiz o aham, vídeo falando, o remédio que eu tenho que tomar é só na veia, e tudo mais. aham, Então, assim, eu mandei os vídeos para ela ver que eu estava bem, né? Eu aham, não estava deitada morrendo. aham. Só que eu tive dias, sim, que eu fiquei só deitada e uma coisa que me ajudou muito foi a médica que me tratou. Ela, em vez de ser aquela médica que entrava, eu acho que também foi a situação, né? Que entrava no quarto e olha, você tá indo bem, tal, o exame tá bem, tchau. Hum. Ela ficava uma meia hora no meu quarto, Ah, que legal. conversando. E aí, como foi seu dia? Como que você tá? Você ficou muito cansada hoje? Ela reparava que quando ela chegava, eu levantava, eu, sabe, me ajeitava, tá? Ela Aham. não adianta disfarçar. Você queria ir logo Ela pra falava, casa, né? não adianta disfarçar que você não vai embora hoje. Porque, assim, eu senti um sono que a única vez que eu senti esse sono foi na gravidez, que é Uhum. aquele sono que você não consegue ficar com o olho aberto, Aham. né? Então, teve um dia que ela entrou, eu tava dormindo, e ela me acordou, e eu assim, eu tô dormindo, tal, desculpa. Ela, desculpa por quê? Ela falou, é normal, dorme, dorme mesmo, Aham. né? E aí, eu agradeço muito a ela, porque quando... E eu digo isso assim hoje, que eu vejo
os exames. A tomografia que eu fiz no dia que eu entrei, ela deu 50% de... Ai, a palavra que você falou. De comprometido, o pulmão comprometido? Isso, de comprometido. Ela deu 50% do meu pulmão comprometido. E antes estava E, meu, é 25, né? muito. Claro. Sim, então em 2 dias piorou, né? E é muito. O meu PCR, que é essa proteína que tem que estar 0,50, chegou a 11,56. Nossa. Então é muito, assim, eu sei que todo dia eu fazia exame de sangue, e teve um dia que ela falou pra mim, a Gabi tá falando que médica top. Ela foi uma médica top, porque teve um dia que ela chegou pra mim e falou: você precisa ficar bem, desliga essa televisão, não fica vendo essa coisa do coronavírus, né? Porque aqui, não sei como tá aí, mas aqui só se fala disso. Tá Precisa chato já. tirar isso. A gente precisa tirar isso da cabeça. Tem que se Sim, cuidar, ela falou, mas. desliga essa televisão, porque tá te estressando. Uhum, Você tá ficando ansiosa e isso não tá te ajudando. Você precisa distrair. Vai ver Netflix, vai fazer outra coisa, que você precisa disso. uhum. E é até engraçado. Eu sou muito, muito, muito assim, louca, muito fã de Sandy Júnior. E eles fizeram uma live na terça-feira, que eu tava no hospital. Chorei a live inteira. E aí, no sábado que eles anunciaram, foi bem na hora que a médica entrou. E eu tava no celular, eu fiz assim. E aí ela entrou, e ela falou: o que que eu hago? Eu falei: não, 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 eu tô bem, eu tô bem. Mas ela riu, porque ela falou assim: olha aí, ó, você é feliz, tá sem ar, então você precisa ficar calma. Então, assim, eu sei, realmente, tipo, eu fiquei feliz. Uhum. E assim, eu falando pra ela: não, mas nós vamos fazer live, eu não consegui respirar direito. E ela falou: você precisa realmente cuidar daqui, porque pare de ficar vendo, porque toda hora que você fala assim, ai, mas eu vi na televisão isso, ai, mas não sei, alguém morreu, você fica pior. Então você para e, sei lá, vai ver seu Sandy Júnior, Porque vai não distrair a adianta nada. cabeça. Assim, os números estão aumentando, os números. Assim, claro, a gente precisa dar informação para estar informado, mas a gente não Sim, precisa todo dia olhar o número como tá. Eu acho que não é, faz diferença. Para que isso, entendeu? Eu acho que. Ah, tudo bem, a gente sabe que está subindo, é triste, é muito, muito triste. Mas o que que eu posso fazer? Ah, eu posso ficar em casa, eu posso, sei lá, eu posso doar, ajudar bancos de comida para sim. ajudar as pessoas. Eu vou fazer as coisas que eu posso fazer. De que adianta se estressar? Eu escuto muita gente falando assim, ai, todo mundo vai pegar. Eu acho sim que todo mundo vai pegar. Mas o problema vai ser se todo mundo pegar ao mesmo tempo. Exatamente, porque esse é o negócio. O meu filho no início ele ficou desesperado. Ah, e se pegar, todo mundo tá morrendo, não sei o quê. Eu falei, Lucas, calma, não é isso que vai acontecer. Se todo mundo pegar, tudo bem. O negócio é se todo mundo pegar hoje, não tem como todo mundo chegar no hospital, entendeu? Vai ter gente que vai pegar É, e não vai ter sintoma, vai ter gente que vai pegar e vai precisar ficar em casa descansando assim uns dias, ou talvez ir para o hospital, como você falou, ou vai ter gente que vai precisar de um ventilador. Se todo mundo precisar ao mesmo tempo, então por isso que a gente fica em aí, casa. é. Não é porque a gente está com medo da doença. A gente fica em casa para se proteger e para ajudar a não ficar passando para mais gente, mais gente. Uma coisa assim que, enfim, eu senti muito no hospital, Uhum. foi isso, tipo, tá, eu peguei, eu tô aqui, eu tô sendo bem tratada, eu tô sendo, sabe, muito abençoada, porque o meu marido ficou em casa, a minha sogra, o meu sogro traziam comida para eles todo dia. Ai, que bom. Então, assim, eles tiveram uma rede de apoio, né? A gente teve uma rede de apoio muito boa, Uhum. mas e quem não tem, É. né? Eu fiquei pensando isso, tipo, gente, eu
assim, eu tenho uma sensação de gratidão, um quentinho no peito tão grande, porque Aham, claro. graças a Deus, eu Uhum, tenho isso. sim, Mas claro. a menina que ficou comigo lá na enfermaria, o pai dela não tem, o pai dela com Alzheimer, tipo, tudo indicando que, meu, vai ser um número de morte. Tava internado com respirador, com, Hum. sabe? Uma coisa que a médica, nos primeiros dias, eu cheguei e já falei, e a cloroquina? Eu vou tomar cloroquina? E aí, Não e foi ainda, não tem os estudos, não é uma E coisa. aí ela falou assim: olha, eu vou te explicar uma coisa, calma. A cloroquina a gente só está usando para aqueles pacientes que estão à beira da morte, porque Hum, a cloroquina ela dá muito efeito colateral ruim de tudo que você já está sentindo. Então, assim, ela dá muita dor de cabeça, que você já está sentindo. Ela dá muita dor no corpo, que você já está sentindo. Ela dá diarreia, que eu também tive, e que uhum, não é um sintoma divulgado, aham, né? Então, assim, o que eu senti foi isso. Tudo é sintoma, tudo é por conta do vírus, uhum. né? E isso é assustador, porque as pessoas podem assim, espirrei, tô com corona. Ai, sabe? Assim, eu, acontece, É, sabe? esse Eu desespero. tive muita mensagem depois que eu saí do hospital, porque a gente não ficou divulgando, né? Mas aí quando saiu, minha mãe, na verdade, minha mãe, quando eu estava no hospital, ela postou no Facebook pedindo oração para todo mundo. Aham, sim, eu vi. Mas quando saiu, meu pai postou, meu marido postou, tipo, saiu, ela saiu, ela saiu. Então, aí Mas, tem essa pergunta aí, Mário. O Wagner perguntou como que você está agora? 100%. A Gabi perguntou como estavam seus exames quando te deram alta? ó, quando me deu alta, o meu PC, não fiz tomografia, eu queria ter feito, mas a médica falou que a pneumonia ela é mais lenta, né, de curar. Hum, Então, e eu entendo isso quando o Caio, meu filho de 9 anos, tinha 3 anos, ele teve uma pneumonia que ficou 17 dias no hospital. hum, Ele teve que ir para a UTI para tomar um remédio mais forte, não foi uma UTI para ficar em respirador nem nada, era só uhum. para tomar o remédio. Então, assim, quando ele saiu do hospital, ele ainda teve que ficar em casa 2 semanas, tal. Então, eu sei que é uma coisa mais lenta de se curar mesmo. Uhum, E aí a médica falou: eu não vou fazer tomografia em você porque ainda vai ter coisa no seu pulmão. uhum, Então só vai te assustar. De novo, a aham, médica top, né? aham. É, e aí, mas o meu PCR deu 0,46, Então é que é o normal. normal. Uhum, E aí, assim, quando eu saí, eles me deram todos os exames. Aí foi que eu entendi o que aconteceu comigo. ah, Porque, né, o tão mal que eu fiquei, né? Porque, de novo, a médica top, ela não, ela omitiu muita coisa, né? tá. Eu não perguntei muito. Uhum, Eu diria que hoje eu não tenho mais, eu não tô 100% da respiração. Tanto que eu vou falando muito e vai me dando um pouco de falta de ar, mas assim, Fazem, nada. fazem quantos dias que você teve alta? Mais ou menos assim. Eu tive alta no dia 22, 7, uma semana e alguns dias, e dois, Tá. 3 dias, Uhum, né? A falta de ar ainda existe muito pouco, hum, não tenho mais dor de cabeça, não tenho mais dor no corpo. O que eu sinto assim é um cansaço. Eu acho que ontem, por exemplo, foi um dia que eu fiz faxina. E assim, com medo. Porque eu vi a casa e falei, não, vou varrer, vou passar pano, vou limpar o banheiro. Não tava horrível, meu marido acho que ele cuida melhor da casa do que eu. Mas, mas eu fiquei com vontade de, não, vou trabalhar. Já que você pode E aí, fazer, vai assim, fazer, né? no fundinho eu tava, ai meu pai, e se eu ficar com falta de ar? E se eu não aguentar? Mas assim, eu acho que no final do dia eu tava com um cansaço um pouco maior do que eu teria antes, Hum, só que só estava cansada, não tava ofegante, não, uhum, só estava cansada. tá.
E Normal. aí isso me deu um alívio, porque olha, a vida tá voltando ao normal. Sim. Ao mesmo tempo, assim, eu queria que as pessoas vissem que, olha, você, né, a gente sabe que eu não tenho um histórico de doenças, eu não bebo, não fumo, não faço drogas, sei lá, não sou Uhum. muito careta, então, Ah, normal. Eu acho que isso é o normal. então assim, ainda bem, não tive nenhuma complicação. E aí me perguntam, então por que que você ficou no hospital? E eu me pergunto também, eu acho que foi uma questão, talvez, de um pouco de pressão alta que eu não sabia que eu tinha. Hum. Não que eu tenho pressão alta, mas a minha pressão estava estranha no hospital. Então eu É. fiquei com isso na cabeça de, poxa, será que eu agora preciso ir procurar um médico, ver como está minha pressão? Não sei. Talvez. Uhum. O meu marido, eu digo que ele tem. Eu falo que ele finge que não tem diabetes. Porque a mãe dele tem diabetes, é, a avó dele tem diabetes, a avó, por parte de pai, tem diabetes. Então, assim, é aquela pessoa que, olha, fica de olho Ele porque é pode capaz não que ter. você tenha. Ele pode não ter, mas eu sou a mesma coisa. Eu falo assim, eu sei que a diabetes um dia tá chegando pra mim. Sim, e eu também. E aí eu fico assim, será que eu tô com diabetes? Eu fiquei com isso na cabeça. Será que eu tô com diabetes e ainda não fui, não sei, Uhum. né? E será que por isso que eu fiquei pior do que eles? Não sei. E o que a médica falou foi justamente isso. É tudo muito novo, Nem né? eles sabem. Ela me deu uma semana de atestado depois que eu saí, né? E ela falou, e eu perguntei para ela, e aí, quando que eu não passo mais para alguém? E ela Uhum. falou, nem eu sei. É. Eu não posso te dizer, eu não posso te dizer que hoje você sai e você pode ir no supermercado que você não vai passar para ninguém. E também não posso te falar que daqui uma semana. Só que o protocolo está sendo deixar vocês em casa uma semana, Uhum. né? Então, assim, no Rio de Janeiro, né, minha família, meu tio está no hospital com corona. A Nossa. minha prima que trabalha. Meu tio também trabalha em um hospital. Hum. E todo dia eu falo pro meu pai, e aí, ele tá que nem eu? Se ele tiver que nem eu, ótimo, ele vai sair. Porque é assustador falar, ela está internada. Só que eu fui internada, eu estava mal, e eu digo, eu só entendi que eu fiquei mal depois que eu saí e vi os exames. Aham. Né? Melhor, melhor. E Você eu não ficou sou, desesperada. sim, sim. E eu sou aquela chata que faço o exame, vou ler tudo, vou entender tudo. Então, assim, eu entendi que eu estava mal. Aham. Mas a minha prima, por exemplo, ela também trabalha em hospital, Uhum. ela pegou, ela não ficou internada, e ela falou para mim ontem, meu, já tô um mês assim, que saco. E eu falei para ela, olha, de novo, eu me sinto muito sortuda que, sim, eu ainda sinto a falta de ar, mas eu não tô com dor de cabeça, eu não tô, os sintomas mais chatos, sabe? E Uhum. são muito ruins. Que bom. E eu falei para ela, a médica me falou, eu me apeguei nisso, que é uma doença lenta de ir embora. Uhum. Então, assim, você tá um mês, eu também tô praticamente um mês, porque se você for contar que o meu marido ficou esquisito no dia 1º de abril, Isso é hoje já é dia tempo. 3. É esse Então, assim, tempo. um mês, Pois né? é. O que eu acho que, assim, é legal da minha história é que eu saí dessa, eu tô Claro. bem, Aham. né? E é o que eu não via tanto, assim, eu assisti muita TV no hospital. O que eu não via na TV, que na TV realmente o que eles mostram é de 10 casos, sei lá, 10 reportagens do coronavírus, 9 é sobre as mortes. É. Uma é sobre aquela pessoa É que porque eu acho que a gente tem que entender, e todo mundo aqui é adulto, todo mundo e talvez sabe disso, mas não consegue entender. Às vezes eu não consigo sim, entender. não tem que É, assustar para o povo entender. exato, porque como que a mídia ganha dinheiro? Sensacionalizando tudo. Isso é qualquer mídia. Sim. Então, assim, nem vou falar de política, nem de canal e fonte diferente, Não, mas o que eu acho esse é o trabalho da mídia. Primeiro, informar a gente, então eles vão informar os números e tudo.
Mas é isso, é não se apegar, é não ficar preso a isso. Mari, eu fico muito, muito feliz que você está bem, muito feliz mesmo. Muito, muito obrigada por você compartilhar com a gente a sua história. Eu acho que uma coisa que eu peguei do que você está contando pra gente é que a gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe se a gente teve, se a gente não teve. Eu acho que É, por isso é importante, talvez, ficar em casa o máximo possível, né? Pra gente sim. não Uma coisa passar ou assim que pegar. a gente sabe que está tendo muitas lives, né? E aí Sim. uma coisa que eu vejo os artistas falando e eu concordo é quem puder, fique em casa. Eu entendo que tem gente que vai trabalhar, que precisa trabalhar. O meu marido é um que ele está indo trabalhar, não tem como ele trabalhar de casa. Uhum. Só que aí eu já penso assim, que ele conseguiu ficar em casa enquanto eu estava no hospital. Então, o dia, eu tô vendo que assim, ele sai, mas ele volta mais cedo, Uhum. ele se sente mal de estar na rua, sabe? É. Mas é aquela coisa, quem consegue fica em É casa. esse E negócio, não é porque. fica em casa para eu não pegar. E eu penso isso aqui no Brasil, você tem uma realidade diferente, Uhum. né? Porque você está longe dos seus pais, eles estão em outro país. Mas aqui no Brasil, por exemplo, mas você viveu isso. As pessoas moram juntas. A minha sogra mora com a mãe de 94 anos. Aham. Então, assim, eu não vou até lá, né? Claro. A gente vai, olha eles na rua e tchau. Aham. Nas favelas aqui, as pessoas moram junto. É Uhum. um banheiro só, é um cômodo só. Então, se um pega, todo mundo vai pegar. Então, isso me dá um pouco de desespero, É né? Eu verdade. já tô há quase, quase 2 meses sem ver minha mãe ao vivo, Aham, sim. né? Claro que a gente conversa tal, mas é triste, É, mas eu prefiro que quando tudo isso acabe, ela esteja lá é do que verdade. ela não tiver, entendeu? Então, eu acho que Exatamente. é isso que as pessoas têm que pensar. É chato, é, é chato ter que ficar em casa, às vezes é chato, às vezes a gente briga com o marido, briga com os filhos, o cabelo fica em pé. Hoje o meu marido me olhou e falou assim, nossa, eu sim, me arrumei toda, né? A gente, a Tem que ter uma gente tem que desculpa para se arrumar. entender. Eu falei pra ele, eu vou começar a ficar de batom pra ficar na sala, porque eu não tô gostando do que eu tô vendo. Mas eu acho que a gente tem que entender que não é só pela gente o É, ficar em casa, é, né? É pela velhinha que foi no supermercado e você não precisou, sabe? É pelos outros, exatamente. é pela minha mãe, é pela minha avó, é pelos outros, não é pela Exatamente, porque a gente. velhinha que foi no mercado, que ela precisou sair de casa, se todas as pessoas que normalmente estariam em volta dela podem ficar em casa, ela vai sozinha. Então ela não vai ter contato com ninguém. Então é esse o ponto principal. A gente vai sim para cuidar dos outros, para diminuir o número de pessoas e também a gente se protege. Sim. É uma. Minha mãe, o supermercado que tem do lado da casa dela tá abrindo mais cedo e ela vai 6 da manhã. Uhum. Ela vai uma vez na semana, às 6 da manhã. E aí eu assim, mãe, não precisa uma vez na semana. Ela, ai, Mariane, mas aí é meu passeio. É, tem isso também, E exato. tem isso também, né? Assim, quando no dia da Páscoa eu já estava com febre, já estava coronada, eu falo. E aí a gente pegou o carro, pegou e eu passei álcool em gel em tudo. Porque eu tava com medo, ainda não sabia, mas eu tava com medo. Eu pus uns chocolatinhos dentro de um saquinho para dar para meus sobrinhos, tal, mas passei álcool em gel em tudo. Uhum. E aí a gente entrou no carro, levou lá na minha mãe, colocou assim na frente do apartamento dela, tocou e saiu correndo. Né? A gente não encontrou com ela. Ela Mas abriu, ela só falou, eu sentiu, ouvi. ela sentiu o cheiro do álcool gel só. Sim, aí ela falou assim, eu ouvi você falando, vai, anda, vamos, vamos, vamos. Então, assim, ao mesmo tempo, às vezes essas saídas loucas que a gente dá, que é só entrar no carro e andar pela rua de carro, também é necessário. É Eu, para eu manter a digo que é necessário. sanidade.
para manter a sanidade. Teve um dia que meus filhos estavam aqui se matando, eu falei, vamos entrar no carro, vamos sair daqui, não aguento mais. Então, às vezes é necessário, eu não julgo, tá? Eu moro numa casa e eu vejo, assim, as pessoas andando na rua, eu não julgo. Não julgo porque, gente, é necessário, a gente precisa manter a sanidade, sim. Claro. Né? Eu estava conversando com uma amiga e ela falou, eu consegui dar uma emagrecida. O quê? Eu não consegui dar emagrecida, nem a pau que eu emagreci. Né? Fiquei super orgulhosa dela. Então, assim, tem coisas que a gente precisa fazer para não ficar louca. Manter a sanidade né? mental, claro. Até no hospital, eu ficava olhando a rua. E aí, assim, é que ninguém entrava, mas se alguém entrasse no quarto, ia falar, meu, que louca. Ela tá em pé, olhando a janela, e assim, não tem nada acontecendo, porque a rua também tá um pouco parada. Não tem gente na rua, mas nem tanto. Uhum. Né? E aí, quando meu marido descobriu que eu conseguia ver, ele passou de carro lá, os Ai, meninos que deram fofo. tchau, Que assim. legal. Ah lá, minha amiga falando, ela que emagreceu. Então, assim, eu acho que essas coisas, essas válvulas que a gente tem, as pessoas, muitas pessoas julgam, mas eu não julgo, porque cada um tem sua válvula de escape, Claro. né? A minha válvula de escape no hospital foi o Netflix. Eu me acabei no Netflix, né? Eu zerei muitas coisas. Eu aqui em casa tô fazendo isso também. Acho que eu já maratonei todos os programas no Netflix. Não, e assim, eu tô tentando não chorar, tá? Eu pego assim, eu peguei alguns personagens pra mim, tipo, chorei com coisas que, meu, eu não ia chorar se eu não tivesse no hospital, eu não ia chorar se eu não tivesse na situação que eu tava, né? De novo, teve a live de Sandy Júnior, eu já sabia que eu ia sair do hospital, foi na terça-feira, eu já sabia que eu ia ter a alta na quarta, porque estava tudo indicando, a médica falando para mim, olha, eu acho que no domingo eu falei, você tem previsão de alta? Ela falou, ainda não. E aí na segunda-feira ela falou, agora eu posso te dar uma previsão, porque os exames melhoraram. Eu acho que quarta você sai. Então eu já estava, isso também me ajudou, né? O fato dela não falar algumas coisas para mim e depois falar coisas boas, né, me ajudou muito. E aí ela falou assim, olha, eu acho que quarta você sai. Então na terça eu já sabia que quarta eu ia sair. E assim, nessa live que eles fizeram, eu chorei quando eles cantaram Vamos Lá. Então assim, tipo, eu pra mim, assim, meu, eu tô chorando com Vamos Pular, que é isso? Então, foi uma época muito emotiva, porque alguém perguntou aí bem no começo se eu achei que eu ia morrer. Teve um dia que eu achei. Que eu acho que foi o dia que eles fizeram o exame, e deve ter dado 11, foi o pior dia. Nesse dia, eu acho que foi no domingo, foi um dia que eu tava um trapo, e a médica falou isso. Ontem, na segunda-feira que eu perguntei, né, ela falou, ontem você estava que nem um trapo na cama e hoje só porque você deu uma melhorada, você já quer ir para casa, não é assim? E aí eu estava realmente um trapo, eu estava mal, não conseguia respirar, com muita sensação de cansaço. Eu acho que isso me deixou mais mal, uma sensação, eu não conseguia levantar da cama. Foi muito difícil eu tomar banho aquele dia. E a enfermeira falou para mim, se você quiser eu te ajudo. Eu falei, não, foi o dia que eu tive a dor no quadril. E eu falei, não, tá doendo muito meu quadril. Eu não queria ficar em pé, né? Doía para ficar em pé. E aí a médica falou para mim, foi o dia que a médica falou, você precisa ficar bem, porque você tá muito ansiosa, eu sei que é difícil. Na terça-feira, que eu já estava bem, passou até na televisão aqui, um médico de 32 anos faleceu, e era amigo dessa médica que me tratou, e me assustou porque eu tenho 31, então assim, bem novo, claro. ele é muito novo, ele tem minha idade,
né? E ela falou que é uma doença assim que a gente sabe que a gente só vai morrer quando Deus quiser, mas Vai que ele quer agora, né? Bate o vai que medo. ele quer agora, né? Eu pensei isso, tipo, eu Uhum. fiquei no foco assim, não, eu só vou embora quando o Pai Celestial falar que é minha hora, mas será que é minha hora? Aham. Né? E eu pensava muito nos meus filhos. Tipo, meu, será que eles vão lembrar de mim? Uhum. Se eu morrer agora, será que o Caio vai lembrar, mas o Arthur não vai? Ai, Mari, que Sabe? triste. Ah, mas aí você logo melhorou. Sim, não, não morri. Não. Mas eu pensei, Claro. sim. Um dia eu pensei que talvez eu morreria. A médica me deu bronca, mas foi uma bronca amável, Uhum. né? De você vai sair dessa, você tá aqui, você tá bem, para, e eu parei. Aí foi quando ela até brincou comigo, ela falou, não, terça-feira você ainda tá aqui vendo a live e não vai pular, mas você tá aqui, É, tem que esperar a live, pelo né? menos. Aí eu até brinquei com ela, falei, não, ainda bem que eu vou estar no hospital, porque se me der falta de ar, eu tô no É. hospital. Você não ficou com medo de precisar do ventilador no meio da live do Sandy Júnior? Não, não, porque eu já estava bem. Assim, eu já estava bem. O que eu acho que ajudou foi eu ir para a enfermaria. Muita gente fala assim, enfermaria é um pouco, né? Quando você tem uma assistência médica que é quarto, é melhor, né? Uhum. Mas a enfermaria me ajudou porque eu e a menina que estava comigo, a gente se distraiu, Aham, né? É muito ruim ficar sozinha e mal, claro. né? Hoje eu falo assim, teve um dia que, eu acho que foi ontem, que eu tava cansada, tinha feito faxina, e eu falei pro meu marido, ai não, quero ficar meia hora sozinha. E Aham, aí eu lembrei, nossa, eu fiquei, sei lá, acho que 5 dias sozinha e foi horrível, aham. né? E hoje eu quero ficar sozinha. A gente tem que valorizar esse tempo É. que a gente quer ficar sozinha, porque quando você tá ficar sozinha e bem, né? Uhum, sim, Quando você tá sozinha e mal é muito ruim. claro, com Né? Porque certeza. quando você está doente, tem um acompanhante, você se distrai. Uhum. E eu não tinha acompanhante, então a moça entrou dentro do meu quarto para tirar o lixo. Eu fiquei batendo com ela. Eu falei, ai, tudo bem? E você mora aqui perto? Não sei o quê. Porque era quem eu tinha para ficar. E ao mesmo tempo, eu não queria ficar ligando para minha mãe, ligando para o meu marido, porque eles também tinham coisas dele Uhum, para sim. fazer. Né? Então, assim, eu estava sozinha. Ah, Muita gente que descobria que eu estava no hospital se assustava, porque eu sou nova, eu não estou no grupo de risco, eu não, né, eu não tenho nenhuma pré-doença, sei lá, uhum, predisposição e tudo mais. E eu fiquei internada. Então, assim, era isso que eu queria que as pessoas entendessem. Que hum. não é uma gripezinha, tá? Desculpe falar assim, que Não, nem mas não falaram é aí. mesmo, não é. Uma gripezinha, Hum. não é uma coisa que vai, assim, ai, eu esqueci a palavra, mas não é uma coisa boba, né? Uhum, Mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas vai ser uma coisa boba e para outras não, uhum, né? Para mim, eu diria que não foi, porque eu fiquei internada. claro. Mas hoje, bem, passou, Uhum, né? Eu acho que eu já reparei isso em mim, que às vezes eu deleto algumas coisas assim na minha vida para eu não sofrer. Então, não que eu vá esquecer que eu tive coronavírus, que é que nem o 11 de setembro. ninguém Quando esquece. aconteceu, a gente ficou assim, nossa, até hoje eu sei onde eu É, estava, o todo que eu estava mundo. fazendo, mundo. Uhum, Eu sei que o meu pai não estava em Utah com a gente, que ele demorou para voltar, sabe? Todo uhum, mundo tem a sua história. E sim. daqui a 10 anos, eu vou falar: eu lembro que a gente ficou em casa, eu fiquei internada, mas eu sobrevivi e eu tenho certeza que eu vou saber assim, mas fulano morreu por conta disso. Ainda bem, eu não tive ninguém perto de mim morrer. Sim.
tenho primos, né? Como eu falei, meu tio tá no hospital, minhas primas pegaram, tia de amigas minhas estão no hospital, Uhum. mas eu espero que ninguém morra, né? Claro, claro. Mas eu tenho certeza que vai ser que nem o 11 de setembro, que a gente vai lembrar o que aconteceu, que as pessoas vão falar, eu peguei e sobrevivi, ou sei lá, meu pai morreu, minha mãe morreu, não sei. Todo mundo conhece Mas alguém que teve, todo mundo vai sim, lembrar, com certeza. Com né? A gente certeza. vê esses memes na internet assim, é, sei lá, você só se abala quando vira um nome, né? Hum, Quando a morte vira um nome e tal, ou quando o corona vira um nome. E aí eu me identifiquei com aquilo, porque eu virei um nome, né? claro. Eu via os números, até de... É raro ver os números recuperados, mas eu via os números na TV e falava, nossa, eu sou um deles, Aham, sim. né? Quando eu fiquei na enfermaria, teve algum repórter, não lembro, que falou assim, mas tem muita gente que está no hospital e vai sair do hospital. E aí eu e a menina, a gente, né? Tipo, a gente vai sair, porque realmente a gente não estava tão mal assim, né? Aham. De pegar respirador e tudo mais. E a gente saiu. Eu não peguei contato dela, me arrependo de não ter pego. Mas eu tenho curiosidade de saber como ela tá, como tá o pai dela. O pai dela, infelizmente, eu não sei se vai sair dessa, se saiu, eu não sei. Aham. Porque ele estava muito mal. Mas uma coisa que aconteceu e eu não achava que ia acontecer, eu achava que eu ia sair muito bem, feliz, tal, do hospital. Eles me deram alta, ok. Eu saí de cadeira de rodas, acho que não tinha necessidade, mas elas falaram que era protocolo, tinha que sair assim. Uhum. E aí, quando eu saí do quarto, eu comecei a chorar. Tudo bem, eu chorei lá todos os dias, Aham, sim. mas eu achei que eu não ia chorar, tipo, saindo, né? Eu ia estar só Eu comecei feliz. a chorar. E aí a menina assim, não, que isso, você. Ela. E, é até vergonhoso. A roupa que eu fui era uma roupa de Sandy Júnior, uma blusa que eu tenho de Sandy Júnior. E é uma que é escrito vamos lá. E ela falou assim: olha isso, a blusa toda feliz, uma blusa alegre. Você tem que sair alegre, você saiu, você venceu, você tá bem, você saiu dessa, você tem que ficar feliz. Mas eu acho que o que me abalou foi o sair do quarto. Eu saí, sabe? É, não era uma prisão, Hum. mas eu não podia sair, era uma sensação horrível de Aham. ver a rua e não conseguir ir para a rua. E assim, eu Uhum. sei que muita gente está dentro de